Como eu monto uma pregação? Bom, alguns dias atrás eu postei aqui no canal um vídeo de uma pregação completa que eu fiz. Eu gostaria de usar o rascunho dessa pregação para mostrar para vocês como que eu desenvolvo um esboço de uma pregação antes de pregar, né? Quando eu estou preparando a palavra. Por mais que eu não seja um teólogo, ou um grande pregador, ou um pastor, pelo fato de eu estar pregando já há algum tempo, eu acredito que aqui possam ter boas dicas para você pensar como é que você desenvolve uma mensagem. Isso pode ser útil caso você esteja começando aí a pregar, seja na sua igreja, seja na sua escola, na faculdade, enfim, onde quer que seja. Pode ser bons conselhos para você iniciar ali e ter um bom esboço da sua mensagem. Dito isso, a primeira coisa que eu penso antes de começar o esboço da minha pregação é qual que vai ser o texto base da pregação. E o que significa ser o texto base da pregação? Bom, vai ser o texto principal, vai ser o texto sobre o qual a minha mensagem vai ser baseada. Por isso que é texto base. Lembrando que isso não significa que você não possa usar outros versículos na sua pregação, ou que você não possa usar de ilustrações, de histórias, ou você não possa contar uma experiência pessoal sua na sua pregação. Não, você pode usar todas essas coisas. Só que todas essas coisas vão estar girando ao redor do texto base. Por isso que o texto base é muito importante de se ter. E no caso dessa pregação que eu fiz, o texto base foi 2 Reis, capítulo 7. Aí nesse momento você deve se perguntar: Jean, como é que eu faço para escolher um texto base? Bom, existem diversas maneiras. Às vezes você vai pregar num lugar e ele já te dá um tema que você tem que falar. Ou então, às vezes, você está seguindo um cronograma de pregação. Às vezes, mano, eu tô no banho e Deus me dá um texto base e eu começo a desenvolver uma mensagem a respeito disso. Então, o lance é que o texto base pode ser escolhido de diversas formas. Só que uma coisa é essencial. Você tem que ter intimidade com a palavra de Deus para ter mais facilidade de escolher um texto base. Se você não tem contato com a palavra de Deus, você vai ter muita dificuldade de escolher um texto base e muito mais dificuldade ainda para desenvolver uma mensagem em cima desse texto. Então, cara, se você está começando a pregar aí, eu tenho o costume de pregar, você tem que ter intimidade com a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia diariamente, você tem que ter prazer em estudar a Bíblia, sabe? Ver pregações, ver estudo, ver livros, realmente se aprofundar naquilo que você está lendo para você poder passar uma mensagem melhor para aqueles que estão te ouvindo. Então, esse primeiro ponto é muito importante. Para você desenvolver boas mensagens, bons esboços, para você ter facilidade nisso, você tem que ler a palavra de Deus diariamente. Você tem que ter prazer em fazer isso. Dito isso, aí eu desenvolvo o meu esboço em 3 partes: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E aqui vamos começar, né, pelo começo, a introdução, que no meu caso aqui está escrito explicar o contexto e explicar o contexto dos leprosos. E entre parênteses ali, analogia com o real e o dólar. Bom, sempre no meu esboço eu coloco em tópicos, né, porque eu tenho facilidade de lembrar ali o que eu tenho que falar quando eu leio cada tópico, mas você pode colocar isso da forma que você achar mais fácil para você. Mas o que é importante de dizer da introdução, que eu acho legal, né, como eu disse, não é uma regra, é só a forma que eu faço. Na introdução, você vai ler o texto base, então no caso eu li todo o capítulo 7 de 2 Reis, e depois que eu li, eu expliquei o contexto. Isso ajuda a pessoa a imergir um pouco na história e, tirar algumas dúvidas que podem ficar quando você somente lê o texto, porque o texto nem sempre explica todos os detalhes da história. Então, eu li o texto, depois eu expliquei o contexto, que no caso ali era que Israel estava tendo uma crise econômica devido a uma guerra contra os sírios. Então, eu estava explicando todo esse contexto para ficar mais fácil de entender a história. Para entender o contexto, isso é muito fácil. Às vezes, na própria Bíblia, já explica o contexto. É o que acontece no caso dessa história. O texto que eu usei como base é o 2 Reis 7. Só que todo o contexto da história pode ser explicado se você ler o capítulo 5 e o capítulo 6. Mas já que eu não ia ler tudo, eu só li o 7, que é o principal. Depois os outros eu expliquei mesmo, eu contando ali a história para eles. Mas às vezes, cara, você pode botar no Google, pode procurar num livro, você pode procurar em algum vídeo no YouTube a respeito do contexto que tal história foi escrita ali na Bíblia, né? E você consegue achar com muita facilidade. E isso é muito legal porque enriquece um pouco a sua mensagem. Então é muito maneiro você explicar o contexto.
contexto ali daquilo que você está lendo. Nesse texto que eu li, tem um adendo que eu também coloquei ali, que é explicar o contexto dos leprosos. Que além do contexto da história que eu estava lendo, de 2 Reis 7, também tinha os personagens da história que eram leprosos. Eu achei interessante explicar o contexto dos leprosos para a história fazer mais sentido, porque os leprosos naquela época, eles viviam separados do povo, né? Tinha uma lei específica, né? Alguns mandamentos específicos a respeito dos leprosos. Eu achei melhor explicar também essa parte dos leprosos para que o texto não ficasse mais completo e mais fácil de entender. E ali eu coloquei entre parênteses uma analogia com o real e o dólar. Isso porque no texto base ele está explicando uma crise econômica da cidade de Samaria. E aí eles usam uma linguagem da época, né? Que ele fala, por exemplo, que um pouco de esterco de pombo está valendo 5 moedas de prata. E ali ele está se referindo à economia da época, né? Só que já que a gente não entende de como funcionava a economia na época de Samaria, às vezes não dá para entender direito a gravidade da situação que estava só lendo o texto, né? Porque a gente não tem nenhum parâmetro. Então eu fiz uma ilustração com o real e o dólar para falar a respeito da situação econômica de Israel. Então foi uma ilustração que eu usei para trazer um pouco mais clareza ali para o texto que a gente tinha acabado de ler. E aí eu encerrei minha introdução. A introdução ela serve justamente, né, para dar o começo ali na sua mensagem. Então eu li o texto e depois eu expliquei todo o contexto da história para tudo ficar bem esclarecido para a gente poder desenvolver a mensagem. E aí nós vamos para o segundo ponto, que é o desenvolvimento da mensagem. E aí você pode ver que eu também coloquei vários pontos, né? Deus escolheu os leprosos para anunciar as boas novas. Os leprosos não tinham nada de bom em si. Os leprosos não tiveram mérito nenhum. Os leprosos se beneficiaram da graça de Deus. Eu fui pontuando coisas em relação ao texto, porque a base dessa minha mensagem era pegar os leprosos da história que a gente leu e fazer um paralelo com nós, porque existem muitas semelhanças entre nós e os leprosos do texto. E essas foram algumas coisas que eu fui pontuando. Deus escolheu os leprosos para anunciar as boas novas, do mesmo jeito que Deus nos escolheu para anunciar as boas novas. Os leprosos não tiveram mérito nenhum ali na história que a gente leu, do mesmo jeito que nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Os leprosos se beneficiaram da graça de Deus da mesma forma que nós nos beneficiamos da graça de Deus. Então eu fui traçando paralelo e batendo ponto por ponto, explicando as semelhanças entre nós e os leprosos. Uma coisa que eu acho interessante é o fato de eu estar sempre botando aqui, né, os leprosos, os leprosos, os leprosos. Por quê? Porque no texto base conta a história dos leprosos. E como eu falei no começo, toda a sua mensagem tem que girar em torno do texto base. Por isso que eu estou sempre batendo na tecla dos leprosos. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu vejo muito isso hoje em dia, que é o quê? A gente usar como base alguma coisa que não é a Bíblia. Então a gente usa como texto base um livro que a gente leu. A gente usa como texto base uma experiência que a gente teve. A gente usa como texto base uma história que a gente ouviu falar. E isso é ruim. Por quê? Porque toda a mensagem gira ao redor do texto base. Então eu prefiro que o texto base seja um texto da Bíblia, para que a mensagem seja ao redor de uma mensagem bíblica. Repara, como eu já falei no começo, não significa que você não possa usar de histórias, de experiências, de ilustrações para deixar mais fácil que a mensagem seja compreendida. Mas o que muitas vezes acontece é o contrário. A gente fala a respeito de uma experiência nossa ou de uma história que a gente ouviu e a gente usa versículos bíblicos para validar a nossa experiência e a nossa história, sendo que era para ser o contrário. A gente tem que usar de ilustrações, de histórias, de experiências para reforçar o que diz a mensagem bíblica, porque senão a gente tá pregando a mensagem do nosso coração e não do coração de Deus. Então eu acho muito importante isso, da gente ficar atento às formas que a gente usa ali de ilustrar, de contar histórias e tudo mais, para você não perder o foco da palavra de Deus, que é o principal que deve ser pregado. Então nesse momento aqui, eu estava sempre traçando paralelo entre os leprosos e a gente, sempre batendo ponto a ponto no texto base que a gente leu, traçando paralelos para a nossa vida. Bom, e aí para encerrar, a gente vai para a conclusão. E a conclusão é o momento que eu gosto, né, de trazer lições práticas para a nossa vida. Então, eu expliquei todo o contexto de uma história, eu desenvolvi toda a mensagem que eu queria trazer e na conclusão eu pego essa mensagem e falo de forma prática como ela pode se aplicar à nossa vida, ao nosso dia a dia. Então aqui eu fiz uma pergunta: por que os leprosos voltaram? Depois eu botei:
receberam essas boas novas, essas dádivas de graça, e de graça eles deram. E aí depois eu fiz mais uma pergunta questionadora. Nós temos tido essa mesma atitude? Então, eu contei toda a história dos leprosos, eu fiz o paralelo com a gente, depois eu faço algumas perguntas para instigar se a gente está tendo todas essas boas atitudes que eu destaquei no desenvolvimento, justamente para a gente trazer isso para nossa vida, para não ser simplesmente uma mensagem bonita e bela, mas que não possa ser praticada. Pelo contrário, mas que a gente possa ser impactado pela história, incomodado pela história, pela palavra de Deus, e possamos mudar algo na nossa vida, possamos colocar ela em prática. Então ali eu faço algumas perguntas assim, na pregação, né, caso você tenha visto, eu vou instigando mais algumas práticas que a gente tem que ter com aquilo que foi desenvolvido durante a mensagem toda. E aqui está um exemplo de ilustração e de história que eu coloco. Eu botei aqui, post no meu Instagram. O que é isso? Foi porque nesse momento eu estava falando sobre algo que eu já tinha escrito um texto no meu Instagram que falava exatamente sobre o mesmo assunto. Então, para deixar mais clara ainda essa parte prática da história, né, essas lições que a gente poderia levar para nossa vida, eu peguei o texto e li ele na íntegra ali pro pessoal. Então, isso é um exemplo de uma história minha, que eu coloquei uma história pessoal minha no meio da pregação, mas não simplesmente para contar uma história minha, para ficar colocando versículos para exaltar a minha história. Não, eu coloquei no final, depois que eu já tinha pregado toda a mensagem, batido todos os pontos conforme o texto base, aí para ilustrar, para facilitar, como deixar a parte prática mais clara pra gente, eu fui lá e li um texto que tinha tudo a ver com a mensagem que eu já tinha pregado. Então acho que foi uma forma e um bom exemplo como você usar histórias e ilustrações e enfim, qualquer outra ferramenta que você tenha para reforçar a mensagem e não o contrário. E aí eu concluí a mensagem com uma oração. Mas vocês podem ver que é um esboço bem básico, bem tranquilo, mas que já te dá uma boa estrutura ali para você desenvolver uma mensagem em cima. A escolha do texto base, que é aquele texto onde toda a mensagem vai girar ao redor, a introdução, onde você explica o contexto, o desenvolvimento, onde você desenvolve a mensagem, e a conclusão, onde você passa lições práticas para a vida conforme as lições que foram aprendidas na mensagem. Então, é assim que eu preparo mensagens. Esse é um esboço básico aí que eu acabo fazendo toda vez que eu vou trazer uma palavra ou que eu vou pregar em algum lugar. Então, espero que tenha ajudado vocês aí, que vocês tenham gostado. Deus abençoe. Valeu, tamo junto.